Boa tarde, caros amigos. Hoje venho-vos falar sobre a otimização para efeitos de motores de busca. Cerca de 80 a 90% das visitas são feitas ou chegam até nós através de pesquisas em motores de busca, nomeadamente pelo Google. Ninguém sabe, além do Google, quais são exatamente as variáveis mais valorizadas que permitem a ordenação das páginas quando se faz uma pesquisa num desses motores de busca, mas existe alguma informação e nós podemos utilizar alguns truques e é sobre isso que eu vos vou falar hoje. É extremamente importante que cada uma das páginas esteja otimizada, porque por maior qualidade que tenham os textos, se os motores de busca não os colocarem nas primeiras posições quando são efetuadas pesquisas, de pouco valorará essa qualidade. Vamos então falar das variáveis mais importantes e sobre aquilo que poderemos fazer. Uma delas é o título. O título, toda a gente tem colocado títulos adequados, o título é exatamente aquilo a que se refere o nosso texto. Queria apenas realçar uma questão. Existem alguns dos nossos colaboradores que estão a colocar artigos definidos antes do título. Eu tenho aqui como exemplo um texto do nosso colega e há pessoas que, por exemplo, colocam aqui a coesão económica e social. Portanto, esse a não deve ser colocado, até porque os textos são ordenados por ordem alfabética em diferentes áreas da enciclopédia. Se todos eles tiverem um A ou um U, vão surgir todos, no limite, surgem todos na letra A e na letra O. Portanto, vamos dar então um título que identifique o próprio texto, tal como este está. Uma outra variável é a designação que é dada no URL. Esta nossa plataforma coloca automaticamente o URL com base nas secções, nas categorias que nós escolhemos e com base no título. Portanto, nós não devemos alterar, temos a oportunidade de alterar aqui a parte final do URL, que ele vai buscar ao nosso título, mas não valerá a pena. O que ele faz está ótimo. Ele retira acentos, retira parênteses, retira todos aqueles caracteres que não são aceitos nos URLs. Portanto, vamos deixar, no máximo que podemos fazer é tirar, por exemplo, aqui este I, que não faz cá falta, ou se um D, ou um E, que surgem, portanto, elementos de ligação nas frases podem ser retirados. Peço-vos que, se fizerem isso, façam apenas para os novos artigos, para os antigos não o façam, senão ele começa aqui a multiplicar direcionamentos, redirecionamentos, portanto, não valerá a pena fazer para os artigos antigos. Portanto, neste, o que podíamos fazer era, para editar, colocamos aqui o cursor, apagamos e dizemos OK. E está editado o URL. Portanto, títulos, URL. Outro aspecto importante para os motores de busca é a descrição, ou a meta-descrição. A meta-descrição é dada aqui neste espaço. Tem o título, isto é uma previsão do que surge no motor de busca, tem um título, tem um endereço URL conhecido com aquele que lá está em cima, e aqui uma descrição. Se nós não escrevermos aqui nada, o que ele faz é pegar na parte inicial do texto e coloca. Nós não devemos deixar isso, devemos nós próprios escrever aqui a descrição, ou a meta-descrição. Necessariamente a meta-descrição deverá ter o título incluído, este tem, esta meta-descrição tem aqui o título, e fazer uma síntese, algo muito sintético sobre aquilo que é o nosso artigo. Há um limite de caracteres para a meta-descrição. Se vocês, ao escreverem, começarem a ver que surge vermelho, é porque escreveram demais. Portanto, não deve surgir o vermelho para que caiba quando se faz a pesquisa nos motores de busca. Este mesmo texto poderá ser utilizado ou deverá ser utilizado neste espaço aqui do excerto. Neste espaço do excerto, este aqui já não tem um limite de caracteres muito maior. Isto já não tem que ver com os motores de busca, tem a ver com alguma descrição que é feita em vários locais
No nosso site, por exemplo, na primeira página, estão lá alguns artigos. Alguns deles só têm o título e o nome do autor, significa que o artigo não tem um excerto. Se colocarem um excerto, ele surge lá. Não só na primeira página, mas em muitas outras listagens de artigos. Portanto, temos então o título, o endereço e a metadescrição. Outro aspecto importante são as palavras-chave. Existe aqui dois espaços para palavras-chave. Uma é para a própria plataforma fazer um cálculo de otimização e a outra são aquelas que são lidas pelos motores de busca. Aqui devemos escrever apenas uma, ou a expressão, convidar que seja o título. Eu vou copiar o título e coloco na palavra metadescrição principal, na palavra-chave principal. A mesma deverá ser, a mesma palavra ou expressão, que é o título, deverá ser colocada também ali, e depois poderão ser colocadas mais palavras-chave que vocês achem que tenham que ver com este artigo. Ao colocarem mais, deverão separar por vírgulas. Portanto, temos então também as palavras-chave identificadas. No texto, que eu me esqueci, no texto devemos também colocar um subtítulo. É importante que coloquem um subtítulo. À falta de melhor ideia, um ou mais subtítulos, claro. À falta de melhor ideia, podemos escrever algo do género conceito ou definição, que acharem melhor, e repetir o título principal. Este título ou subtítulo deverá ter obrigatoriamente um formato, que é o formato de título de ordem 2 ou de nível 2, que é escolhido aqui neste espaço, cabeçalho 2. Se houver mais títulos, aquilo pelo meio dão o mesmo formato. Quando houver uma boa otimização, ele coloca aqui neste espacinho uma bolinha verde. E aqui em baixo dá algumas dicas do que pode ser feito para melhorar a otimização para efeitos de motores de busca. Quando poderão ler isto, aqui também ficam com uma ideia do que é importante, do que é mais importante para otimizar o vosso texto. Portanto, era sobre isto que eu vos queria falar. Peço-vos então que tomem atenção ao título que é dado. Basicamente é aquele que é aprovado quando vocês submetem para validação. Neste espacinho aqui, que é o URL, o endereço da página, não necessitam de mexer, mas se uma otimização pode ser feita a tirar lá os elementos de ligação, como por exemplo o i, ou o de, ou o da. Colocar sempre que possível um ou mais subtítulos com o formato cabeçalho 2. Não esquecer nunca a metadescrição. Colocar com um tamanho que possa ser visto no motor de busca. Isso é identificado, como eu vos mostrei. Se ultrapassar, aparece vermelho. Colocar a palavra-chave principal e as palavras-chave meta. Aqui só uma palavra ou expressão. Aqui pode ser mais. Necessariamente, a primeira deve ser sempre o próprio título. Se quiserem dar mais, colocar uma vírgula e colocar outras palavras-chave. E por fim, colocar o mesmo texto, colocar aqui na metadescrição, colocá-lo também no cerco. Muito obrigado e é tudo. No final não se esqueçam de atualizar, obviamente. Obrigado.